Bom dia, como é que vocês estão? Todos na santa paz e presença do Senhor, amém? Estou aqui mais uma vez, para passar a mensagem de reflexão. Como eu já disse a vocês aqui no meu canal, eu tenho uma missão, para cumprir aqui na terra, de estar pregando a palavra do Senhor Jesus, E todas as mensagens que eu passo aqui para vocês são baseadas nas escrituras sagradas. Aqui, ó. Amém? Então, assim, é para você tirar um momento seu, Eu mesmo tiro os meus momentos, todos os momentos da minha vida eu estou conectada com Deus, sabe? Mas assim, na parte da manhã, ou às vezes no final da tarde, início da noite, eu pego a Bíblia, sabe? Me dá aquele desejo no coração de eu estar conectada ali com meu Deus, adorando Ele, louvando, exortando o nome dEle, exaltando Ele, lendo a palavra, meditando e principalmente pedindo a Ele nas minhas orações para eu viver essa palavra, Que realmente não é que seja difícil. Servir a Deus é uma missão muito importante, sabe? E você tem que ser organizada, ser responsável, sabe? Para manusear a palavra dele. Até porque ele exige isso. Tá entendendo? Ele exige que as pessoas se dediquem mais, Estude mais, tem que estudar muito a Bíblia. Sabe, eu mesmo faço um mini curso de teologia, Tô fazendo, Deus tá me dando essa oportunidade, sabe, gente? E é bom a gente sempre estar ali conectada com Deus, sabendo mais, sobre as escrituras. Porque ele diz na palavra dele que cada vez mais que a gente busca ele, mais ele se manifesta pra gente, mais ele se revela pra nós. Ó que lindo. Então assim, eu não tinha esse hábito, não tinha, não vou mentir. E a partir do momento que eu tive um encontro verdadeiro com meu Deus, a partir daquele momento ali, eu fiz assim, ó, tchau, mundo. A partir de hoje, Deus é a minha prioridade. Então, está se cumprindo na minha vida. Eu sou muito grata a Deus, eu sinto paz, sabe? Antigamente na minha vida eu não tinha paz interior, não tinha. E depois que eu conheci o meu Deus, eu encontrei a verdadeira paz, sabe? E eu tô dizendo isso aqui pra vocês que é um dos meus testemunhos, Eu ficava inquieta, ficava ansiosa, eu ficava como parecendo que ia entrar em desespero, querendo resolver situações logo, sabe? E Deus entrou na minha vida e disse: calma, 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 minha filha, que a gente vai resolver isso tudo aí. Louvado seja Deus. E a partir desse momento que eu aceitei o meu Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, eu sinto essa paz. Amém? Passo por tribulações, continuo passando, por adversidades, por tempestade na vida, mas a diferença é que eu sinto Deus me guardando, eu sinto Deus me protegendo, eu sinto Deus me guiando. Então não tinha isso. Quer dizer, eu já tinha, Deus já andava me guardando, me protegendo, me ensinando, sabe? Mas depois que ele abriu minha visão espiritual, que aí eu tive a certeza que é Deus na minha vida, Em todos os livramentos que eu já passei na vida, todas as adversidades, tantas coisas, gente, que eu já passei na minha vida, quem me conhece sabe, E hoje em dia eu louvo a Deus porque Ele me tirou de um lamaçal, me tirou de uma vida de ilusão, sabe? E fez assim comigo: aqui não é o seu lugar. Venha para aqui, que aqui é o seu lugar. Amém, amados? Então, assim, é muito regozijante, Quando a gente tem um encontro real com Deus. Eu espero que você, meu irmão e minha irmã, que se encontra aí, Porque tem gente que me segue, que seguem a Deus, E tem gente que não. Então, assim, eu sou um testemunho vivo, Eu tô dando aqui um dos meus testemunhos para você ver que é real,
é real. Deus, ele existe, sabe? Ele é o dono, é o criador, é o dono, sabe, da minha vida. E, enfim, vamos lá para a meditação, né? De mais um dia. Bom, se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, mas você pode ler o versículo 6 todo. Amém? Diz assim, ó: porque se perdoartes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco nosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Aqui nessa passagem bíblica é o momento em que os discípulos perguntam a Jesus como se deve orar, né? No momento que eles estão ali com Jesus, aí perguntam como se deve orar. Aí Jesus vai e fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, assim, essa oração muitas pessoas conhecem, né? Que é a oração do Pai Nosso. E aí no versículo 14 e 15 diz aqui, né? Foi o que mais me chamou a atenção nesse momento. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E aí, muitas das vezes, né? Somente quando a gente precisa perdoar é que percebemos o quanto isso é difícil. Então, assim, quando a gente precisa perdoar, que a gente percebe que isso realmente é difícil. E Deus está mandando aqui a gente perdoar, né? Nós temos ele deixou um mandamento aqui, né? Pra gente perdoar. Então a gente vê como é difícil perdoar quando a gente passa pela situação. Exemplo, a pessoa faz alguma coisa com você, né? Lhe ofende, lhe agride verbalmente, fisicamente, lhe despreza, lhe esmaga, sabe? Pisa em você, faz algo que você se entristeceu, sabe? E aí, aquela pessoa que lhe agrediu, que fez tanto mal pra você, muitas das vezes até lhe ameaçou de morte, muitas das vezes até lhe agrediu fisicamente, que tirou sangue de você, sabe? Então fez algo muito, muito, muito forte, assim, que lhe entristeceu seu coração. E aí você precisa perdoar aquela pessoa. Imagine aí, gente. Essa pessoa fez de tudo para lhe destruir, essa pessoa fez de tudo para ver o seu mal. E você tem que perdoar essa pessoa. Olha para isso que Deus faz conosco. Ele está dizendo aqui, ó. Se você não perdoar, tampouco Deus vai lhe perdoar. Vai perdoar os seus pecados. E aí? Não é difícil? É muito difícil. Então é nesse momento que a gente vê que é quando a gente precisa perdoar que a gente vê como é difícil, né? E aí, principalmente quando a pessoa que nos ofendeu, alguém que amamos. E aí, quando a gente percebe que essa pessoa que nos ofendeu, que nos fez o mal, é uma pessoa que amamos. Imagine aí, você ama aquela pessoa e do nada aquela pessoa fez aquilo com você. Tá entendendo? Olha que situação difícil. Mas o perdão, ele é necessário para haver cura emocional e espiritual. Então nós temos que perdoar essas pessoas. Por quê? Porque vai fazer o bem para nós. Aqui, ó, Deus está dizendo que o perdão é necessário para haver cura emocional com o nosso emocional e com o nosso espiritual. No mundo espiritual você vai estar em paz com Deus, porque você vai estar cumprindo o que Deus quer, né? Que nós, seres humanos, venham fazer aqui na Terra. E aí o nosso inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para prejudicar nossos melhores relacionamentos. Então, assim, nossos melhores é o quê? Muitas das vezes vem de um pai, de uma mãe, né? Vem de um filho, de uma filha, de um sobrinho, de uma sobrinha, de um amigo, de um melhor amigo. Muitas das vezes vem, sabe? E isso daí a gente acha que é a pessoa que está fazendo, mas não, poder
né? É um poder que está dentro dela, que é o poder do inimigo, que usa essas pessoas, que deixam brechas abertas para o inimigo de nossas almas usar elas e elas vêm fazer. Tanto é que depois que elas fazem, elas vêm se arrepender que fez, entendeu? Pô, como é que eu fiz uma situação com aquela, com uma pessoa que eu amo tanto, sabe? E aí, por deixar essa brecha aberta, termina se prejudicando, né? Deixando o inimigo usar e aí abalar os relacionamentos onde há amor, né? E aí o pecado e a falta de perdão também prejudica a nossa relação com Deus. Nós somos pecadores, mas não podemos estar andando pecando, sabe? O que você sabe que é pecado, você não pode estar pecando. Mas você sabe que roubar é pecado. Você vai continuar roubando? Você tá entendendo? Você sabe que adulterar é pecado. Você vai continuar adulterando? Você tá entendendo? Então, assim, nós somos pecadores? Somos. Assumimos a Deus, porque a palavra diz que todos nós somos pecadores. Mas o que aborrece a Deus é a prática do pecado. Então, assim, você tem que pedir a Deus misericórdia para Deus te livrar daquela seu hábito, da sua fraqueza, né? Porque muitas das vezes é uma fraqueza que a pessoa tem, né? Essas pessoas mesmo que roubam, muitas das vezes é descaração, mas muitas das vezes é fraqueza. Você sabia disso? Aquela área dela ali é a fraqueza dela. E aí isso prejudica a relação nossa com Deus, né? E aí, diante disso, o melhor a fazer é lembrar-se de que nossa luta não é contra carne e sangue. Então, a nossa luta aqui na Terra não é contra carne e sangue. É contra os principados e as potestades do reino espiritual. Então, é contra o nosso inimigo. Porque muitas das vezes, como eu disse aqui, o ser humano deu brecha ali ao inimigo a se apossar dele e usar ele para ele cometer coisas que não agradam a Deus. Então, por isso que a gente tem que ter uma vida de oração. A gente tem que orar sempre, a gente tem que pedir a Deus por misericórdia, se cobrir com sangue, né? Pedir a Deus para nos cobrir com o sangue dele, que tem poder, é precioso, para nos livrar dessas hortes celestiais ruins, essas forças ruins, né? Esses espíritos ruins. Por isso, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mesmo que tenhamos muita vontade mesmo de praticar nossa própria justiça, trazer à tona e expor as pessoas que nos causam tamanho sofrimento, precisamos escolher praticar o amor de Jesus. Então, assim, mesmo que a gente se ire com essas pessoas, Deus está dizendo aqui pra gente, né? Que a gente venha querer fazer a nossa justiça aqui na terra, nós precisamos praticar o amor de Deus, né? Suportando tudo, muitas das vezes em silêncio, sabe? Aceitando muitas das vezes a injustiça, da ofensa, da deslealdade do pecado e ficamos prontos para perdoar, porque Deus faz cumprir a sua justiça e Ele se agrada em quem nele espera. Então, nós precisamos esperar a justiça de Deus. Nós não podemos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Você tem aquele ditado que fala assim, não faça a justiça com suas próprias mãos, né? E isso é real, a gente não pode fazer não, porque isso não agrada a Deus. Nós temos que esperar por Deus, né? Porque se a gente esperar pela justiça dele, nós vamos estar agradando a Ele. Então, meu amado e minha amada do meu coração, viva essa palavra. Se você nesse momento passou por uma situação aí que está lhe deixando triste, né? Que alguém lhe magoou, alguém fez algo que não te agradou, e essa pessoa você considera como um amor da sua vida, perdoe. Peça a Deus para liberar esse perdão, né? Perdoe essa pessoa. Peça a Deus para tirar isso do seu coração, sabe? Porque não agrada a Deus. E se você vê que realmente você errou, né, com aquela pessoa, peça perdão a essa pessoa.
Independente se ela vai te perdoar ou não, mas faça a sua parte. Faça a sua parte porque você vai ficar em paz com Deus. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus e viva ela. Coloque ela no seu coração e viva a palavra do Senhor. Amém? Um beijão, fique com Deus e até as próximas, se nosso Pai amado permitindo. Eu vou estar aqui passando essas mensagens para você, lindas e maravilhosas, para você refletir e você seguir ela, para você ter paz, né, com Deus, como eu estou tendo minha paz com meu Deus. E você só vai encontrar essa verdadeira paz somente com Deus, mais em ninguém. Amém? Um beijão e até as próximas, em nome de Jesus. Tchau!